Já está, acho que, gravando aí, né? Acho que já aparece para todos. Então, antes de mais nada, quero dar uma boa noite a todos. Uma boa noite especial aí para Franciele Matei, né? Boa noite. Então, também de antemão já quero agradecer a disponibilidade dos professores aí, professora Renata, professor Giovanni, em contribuir, participar aí da banca da Franciele. E aí, já vou pedindo para a Fran fazer o seu compartilhamento de tela e dizer também que a Fran, então, ela vai ter aproximadamente 20 minutos, né, para fazer a apresentação do seu TCC, e depois eu passo a palavra para os membros da banca, que também vão ter em torno de 15 minutos para fazer também suas sugestões e questionamentos. Certo, gente? Então, Fran, agora é com você. Boa apresentação, estamos aqui te assistindo. Obrigada, professor. Saiu o compartilhamento, Fran. Aí, acho. Deu certo. Bota no modo apresentação ali agora. Tá aparecendo? Tá, mas tem que colocar o slide maior, aquele lá no cantinho. Sabe ali? Deu certo, né? Agora sim. Vai lá. Boa noite. Meu nome é Franciele Matei Felisbino. Desde já gostaria de agradecer à banca por estar participando dessa noite. Eu vou apresentar o meu TCC titulado como Uso de anabolizantes, uma questão social ou de saúde. A testosterona foi isolada, caracterizada quimicamente e sintetizada em laboratório em 1935. Ainda sem prescrição médica, os esteroides anabolizantes eles foram utilizados por soldados na Segunda Guerra Mundial, com o intuito de aumentar a força e torná-los mais agressivos, além de ser utilizados também após cirurgia na recuperação. Os esteroides anabolizantes eles são substâncias sintetizadas a partir da testosterona. Este hormônio é uma substância química secretada em pequenas quantidades na corrente sanguínea, transportada até os tecidos alvos, produzindo uma resposta fisiológica. Quanto ao aspecto fisiológico dos esteroides anabolizantes, que são produzidos e secretados pelas células de Leydig, localizado nos testículos, enquanto que no sexo feminino eles são produzidos pelos ovários, porém em pequenas quantidades. Os esteroides anabolizantes, pode ser também chamado como esteroides anabolizantes androgênicos. Eles são sintéticos, porém com atividade idêntica à testosterona, e são empregados para fins terapêuticos, assim como também utilizados muito no meio esportivo, por possuírem atividades anabólicas e atividades androgênicas. Nas propriedades androgênicas, ele está muito relacionado com a função reprodutora e a característica sexual masculina. Características sexuais secundárias masculinas. Enquanto que nas propriedades anabólicas correspondem ao crescimento muscular e no seu desenvolvimento. O uso de esteroides anabolizantes, inicialmente, ele era restrito a certa classe de atletas, porém, nas últimas 3 décadas, esse quadro mudou e o seu uso tem se tornado frequente, seja por atletas de alto desempenho ou frequentadores de academia, a fim de melhorar a aparência ou obter ainda resultados mais rápidos no desenvolvimento da musculatura, o que tem servido de grande estímulo para esse consumo. Atualmente, essas substâncias elas estão sendo aplicadas também na área clínica, com a finalidade terapêutica, por possuírem essas atividades fisiológicas e também auxiliando no tratamento de várias patologias, como osteoporose, HIV, hipogonadismo, neoplasias, alguns tipos de anemias, queimaduras também é utilizado. A gente vai estar vendo mais adiante. Aqui um pouco do mecanismo de ação dos esteroides. Eles são hormônios lipossolúveis, pois possuem núcleo proveniente da estrutura do colesterol. Uma vez presente na corrente sanguínea, os esteroides anabolizantes androgênicos, eles são transportados por se ligarem ao seu receptor. Então, o que acontece? Aqui tem um esquema. No interior da célula, a molécula de esteroide ela vai se unir ao receptor androgênico, se deslocando até o núcleo, aonde vai estar se ligando ao DNA, e vai estar acontecendo a transcrição gênica. O RNA mensageiro, ele é resultante dessa ligação,
vai estar movendo-se para o citoplasma, dando início à síntese proteica no retículo endoplasmático e ribossomo, formando uma nova proteína. Justificativa. O presente trabalho, através de pesquisas e estudos, visa conhecer sobre as aplicações clínicas e benefícios dos esteroides anabolizantes, quando o mesmo possui acompanhamento profissional, além de verificar também os possíveis riscos ocasionados pelo seu uso irracional, normalmente utilizado por frequentadores de academia, sejam eles profissionais, amadores ou recreativos. Porém, como sabemos, existem os possíveis efeitos colaterais que devem ser reforçados à população quanto ao seu uso indiscriminado, pois muito ainda desconhecem. Contudo, a preocupação maior é a maneira como essas substâncias estão sendo obtidas, sejam elas por compras na internet, mercado clandestino e outros meios. E isso vem acontecendo sem a necessidade de receita. Temos como objetivo geral aprofundar o conhecimento sobre o uso e as aplicações dos anabolizantes na área clínica, além de verificar os efeitos colaterais decorrentes da utilização indevida. Como objetivos específicos, compreender as principais indicações clínicas e os seus efeitos colaterais ocasionados pelo seu uso irracional. Avaliar quais os requisitos necessários para a comercialização dos medicamentos de controle especial. E investigar como o profissional farmacêutico pode atuar na dispensação dos medicamentos classificados como anabolizantes a partir da assistência farmacêutica. Como procedimentos metodológicos, foi realizada uma revisão de literatura bibliográfica, exploratória e descritiva, feita uma busca na base de dados Cielo, Ibesco, PubMed, Medline, ScienceDirect, Google Acadêmico. O projeto em questão ele pretende, de maneira exploratória, descrever os efeitos adversos dos anabolizantes, assim como também está relatando os benefícios na área clínica. Para essa pesquisa foram utilizados os seguintes descritores: anabolizantes, aplicações, uso indiscriminado, prescrição médica, SNGPC, formas farmacêuticas. Os critérios de inclusão para os artigos utilizados foram todos os artigos que atenderam aos objetivos da revisão e que foram publicados no período entre 2002 e 2020. A utilização de esteroides anabolizantes ela tem se tornado cada vez mais comum, seja por uso de atletas de alto desempenho, assim como também tem crescido o número de praticantes de musculação que também fazem uso. Isso se dá pela busca do corpo ideal, ou ainda mais estruturado, definido, ou pensando ainda no bem-estar, né? Ou pelo desejo também da melhora da aparência física. Isso tem sido um dos principais motivos para o consumo. E analisando esse potencial efeito do uso indiscriminado, necessita-se cada vez mais esclarecimentos à população sobre esses possíveis efeitos colaterais. O perfil dos usuários quanto ao uso de substâncias anabólicas tem como prática alguma modalidade esportiva é mais predominante nos indivíduos do sexo masculino, com idade de 18 a 35 anos. Além do mais, das regiões estudadas, quanto à prevalência ali dos usos dos anabolizantes, a região sul é a que concentra mais usuários, devido às condições econômicas e às estruturas mais favoráveis. Na tentativa de controlar e combater esse uso irracional, a Lei 9.965 de 2000, que restringe a venda de esteroides ou peptídeos anabolizantes, ela regulamenta que os esteroides só devem ser dispensados sob retenção de receita, a mesma com validade de 30 dias após a sua emissão. Aqui a gente traz um pouquinho das aplicações dos anabolizantes na área clínica, por exemplo, como no tratamento da osteoporose. À medida que o homem envelhece, ocorre uma diminuição nas concentrações da testosterona sérica, ou seja, ocorre uma diminuição da densidade óssea. O indivíduo ele se encontra em uma condição no qual os ossos eles ficam mais frágeis e porosos, e isso tende a aumentar conforme o avanço da idade. Com a reposição do tratamento, com a reposição hormonal, esses efeitos eles são minimizados e vai ter uma maior preservação dos ossos. Vai estar agindo como protetor e modulador, além de estimular também a produção de osteoblastos. Quanto aos problemas cardiovasculares, o tratamento com a reposição hormonal tem mostrado eficácia,
quanto à melhora da força muscular, da insuficiência cardíaca e isquêmica. Isso porque a testosterona é um bom vasodilatador. Além do mais, tem apresentado também melhora nos níveis de hemoglobina, hematócrito, redução dos níveis de glicemia e do colesterol LDL. Quanto à caquexia, essa que é uma síndrome caracterizada pela perda de peso, atrofia muscular, fadiga, fraqueza, ocorre a perda também do apetite. Esses sintomas normalmente são muito comuns em doentes infectados pelo HIV. O uso desses agentes anabólicos em pacientes que apresentam esse tipo de quadro clínico tem se mostrado também bastante eficaz, pois tem ocorrido um aumento de massa magra, além também de fornecer um aumento na força muscular. Na lipodermatosclerose aguda, que é uma doença caracterizada pelo endurecimento e hiperpigmentação da pele, acometendo membros inferiores, muito acontece com mulheres de meia idade ou idosas, devido à complicação de insuficiência venosa. E tem como sintomas eritemas, dor, aparecimento de nódulos, descamação. Em alguns estudos que foram realizados, foi feito o tratamento e os pacientes apresentaram uma boa melhora. O tratamento se mostrou bastante eficaz. Houve uma redução dos edemas e sinais, além também da anulação da dor. Quanto no tratamento do hipogonadismo, esse que é caracterizado pela falha na produção de níveis fisiológicos de testosterona, ou seja, implica diretamente na produção de espermatozoides, a administração do tratamento tende a aumentar os níveis da testosterona e dos seus derivados, auxiliando no desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas. Quanto às neoplasias, como sabemos, elas representam altas taxas de mortalidade. Nos portadores de tumores, é comum efeitos colaterais devido ao tratamento oncológico, como desnutrição, anorexia, náusea, vômito, fraqueza. Pacientes portadores que apresentam baixos níveis de testosterona, com o uso das terapias realizadas, teve uma maior síntese proteica, principalmente na musculatura esquelética. Quanto aos efeitos colaterais ocasionados pelo uso irracional, como sabemos, existem várias formas de se utilizar os esteroides anabolizantes e está cada vez mais sendo difundida. Ficou constatado que o seu uso por praticantes de academia, quando se diz a respeito do uso indiscriminado, tem ocorrido impactos negativos à saúde. Eu até havia esquecido de comentar antes, normalmente a dose terapêutica ela fica entre 25 miligramas, isso semanalmente usando de 2 a 3 vezes na semana. E frequentadores de academia com uso irracional, eles têm utilizado a base de 100 miligramas, excede bastante a dose terapêutica. Sobre os efeitos colaterais ocasionados também no sistema cardiovascular, o seu uso ilícito ele é crescente e tais efeitos eles agridem diretamente o sistema cardiovascular. Isso se dá pois ocorre uma constrição excessiva do miocárdio, havendo uma maior pressão arterial, uma fibrilação ventricular, ocorre uma disfunção sistólica e diastólica, além de alterações de coagulação sanguínea, trombose e infarto agudo de miocárdio. Além do mais, devido ao seu uso irracional, pode ocorrer também tendinopatias, que é a alteração da estrutura do colágeno, o que torna menos flexível e elástico. Por isso a preocupação do uso de anabolizantes em jovens, pois estão em fase de crescimento e isso pode acometer a questão da altura, né? De não atingir a altura correspondente. Quanto ao sistema endócrino e reprodutivo masculino, ocorre uma diminuição na produção de testosterona, atrofia testicular, azospermia, ginecomastia, carcinoma prostático e impotência. Em doses elevadas dos esteroides anabolizantes, a produção de testosterona ela vai ficar prejudicada, juntamente com a produção de espermatozoide. A suspensão do uso indevido pode estar voltando essa produção, assim como também pode estar tornando o quadro irreversível. Pode estar ocasionando problemas dermatológicos também. O que acontece? Ocorre um aumento na produção das glândulas sebáceas
que irão surgir, além da acne, outros problemas como dermatite seborreica, rosáceas, foliculite, furúnculos. Isso ocorre devido ao rápido resultado obtido no crescimento muscular, pois a pele ela não tem toda a elasticidade, ela não consegue estar acomodando todo o estiramento que vai estar envolvido no processo do uso dessas substâncias. E quanto à hepatotoxicidade, ocasiona danos aos tecidos, assim como também apresenta valores séricos aumentados das enzimas hepáticas, como a amilase, as transaminases TGO e TGP, bilirrubina. Claro que se deve estar levando em consideração a dose que o indivíduo está ingerindo, além de levar em consideração também o organismo dele num todo, né? E se ele está associando ou não a outras substâncias, pois tem frequentadores de academia que às vezes utilizam 2 ou 3 tipos de anabolizantes, né? Assim como também pode estar fazendo uso de outra substância, como por exemplo o álcool. Aqui a gente traz uma tabela sobre os efeitos adversos e os órgãos afetados pelos anabolizantes. Na lacuna esquerda, a gente tem alguns anabolizantes e seus respectivos efeitos adversos, e a seguir os órgãos afetados, no qual os efeitos adversos, como a gente pode ver, ocorrem mais nos hepáticos, o que se torna mais comum e grave, né? Já quanto à comercialização dos medicamentos de controle especial anabolizantes. Como sabemos, os anabolizantes eles pertencem à lista C5 da Portaria 344 de 1998, este que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, incluindo os anabolizantes. Com isso, como sabemos, eles devem ser prescritos em receituário especial. Essa receita ela é válida em todo o território nacional e pode ser dispensada em até 30 dias, contando da data da sua prescrição. Aqui ainda sobre a Portaria 344 de 98, que traz os requisitos necessários que devem estar contidos na receita médica, como, por exemplo, a identificação do emitente, identificação do usuário, o nome do medicamento ou substância prescrita, conforme a denominação comum brasileira. Deve conter ainda a data da emissão, a assinatura do prescritor e identificação do registro. E o farmacêutico na dispensação dos esteroides anabolizantes. O consumo dessas substâncias, como sabemos, tem aumentado de maneira acelerada, o que preocupa muito a saúde pública. Com isso, quando o medicamento é autorizado, acompanhado de receita médica, como indica a legislação, ela estabelece, desde já, as condições do uso, as indicações terapêuticas e que devem ser empregadas. O profissional farmacêutico, no consumo dessas substâncias, ele tem papel fundamental, pois ele pode estar acompanhando o tratamento, acompanhando o tratamento ali do paciente, assim como também o farmacêutico ele tem o conhecimento farmacológico sobre os esteroides anabolizantes. Ele pode estar auxiliando também na indicação clínica e também orientando, né, quanto ao tratamento, descrevendo ainda sobre os possíveis riscos que pode vir a acontecer da maneira, se usada de maneira inadequada. Ele pode estar ainda orientando o paciente no combate ilícito e também na prevenção, né? Quanto à conclusão, os esteroides anabolizantes eles são sintetizados inicialmente com finalidade terapêutica e, quando utilizados de maneira correta, podem trazer grandes benefícios para o indivíduo, como visto. No entanto, a maioria dos consumidores eles realizam essa autoadministração das substâncias, apesar que as leis restringem o fácil acesso a elas. Nesse cenário, o profissional farmacêutico ele pode estar atuando na dispensação dessas substâncias, auxiliando e acompanhando durante o tratamento farmacológico, além de auxiliar na conscientização quanto aos benefícios e malefícios que tais substâncias podem ocasionar. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer os membros da banca novamente, ao meu orientador Adalberto, que me acompanhou nesse ano, em todo o processo, e também a minha família. Novamente, muito obrigada. E agora fico à disposição a qualquer questionamento. Beleza, Fran.
Parabéns aí pela apresentação. Virtualmente a gente bate palminha. Obrigada. Então, pode tomar uma aguinha aí, dar uma relaxada, esticar o corpo um pouquinho, né? A apresentação ficou dentro do prazo previsto aí, ficou em torno de 18, 19 minutos aqui, pelo que eu marquei. Então, a gente vai passar agora a palavra para os membros da banca e vamos iniciar, né, Giovanni, com a professora Renata, né? Já que somos cavalheiros, então vamos começar pelas madames. Fica à vontade, professora Renata. Muito obrigada. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, Franciele, uma bela apresentação, né? Apesar de nós estarmos fazendo de forma virtual, a gente consegue ver o empenho dos acadêmicos, né? Fazendo as suas apresentações. Então, primeiro, obrigada, professora Adalberto, pelo convite, né? Obrigada, Franciele, pelo convite. Muito prazeroso ler o teu trabalho, né? Primeiro, porque é de uma área afim, né? A gente, infelizmente, os nossos marombeiros, né, fazem muito o uso incorreto dos anabolizantes, apesar de ele estar ligado à área da educação física, justamente por uma forma errônea, né, da utilização deles. Mas muito bom ler o teu trabalho, tá? Eu fiz algumas colocações, eu até estou com ele impresso, depois eu posso deixar com a Adalberto, se tu quiseres, mas são coisas bem simples, que eu vou falando contigo e tu pode já ir pensando assim. Tudo é uma questão de opinião, né? Eu sempre digo isso, a gente está aqui para ajudar, para ter um outro, às vezes um olharzinho diferente, né? Do que vocês já estão repetido em cima do trabalho, tá? Sim. Quando tu coloca ali, eu gostei muito da apresentação dos teus objetivos, porque tu coloca, né, 3 pontos muito legais do que vai fazer do trabalho, né? As indicações clínicas, a utilização de como está sendo hoje, os efeitos colaterais e como o farmacêutico pode agir, né? Então, ficou muito delimitado isso no trabalho, ficou muito bom, tá? A única coisa que eu achei, já está dentro dos procedimentos metodológicos ali, que eu achei que tu pode enriquecer um pouquinho, é esse teu estado da arte, né? Tu coloca que é uma pesquisa bibliográfica e que tu busca ali, né, dentro das plataformas e tal, tu colocasse os descritores, mas eu achei que faltou um pouquinho do que tu encontrou, né? Esse teu estado da arte. Eu encontrei X número de artigos que falaram basicamente a grande maioria sobre isso, porque eu acho que dá uma... Porque se tu botasse... Foi tão bem feita a tua pesquisa ali, né? Foram as melhores que a gente conhece, assim, que seja de fácil acesso. Tu botasse os descritores muito bem colocados. Eu achei que podia ter só ou uma tabelinha ou um parágrafo que colocasse ali dentro, né? Foram achados 50 artigos que falavam sobre isso, só para a gente ter uma ideia, assim, do que está sendo pesquisado nesse período, do que foi pesquisado, né? Acho que é legal para a gente já ter uma ideia dessa pesquisa, tá? Quando tu coloca os descritores, tu falasse aqui no também, botasse aqui, SNGPC, eu não sei o que é, e não tem o significado da sigla, né? Então, só tomar um cuidadinho para a gente poder saber o que está sendo pesquisado ali. Eu vou acrescentar, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Eu devia ter chegar nisso. Com certeza não me passou pela cabeça. Eu devia ter também comentado na hora e só depois que eu lembrei disso. É porque para vocês, às vezes, é tão automática a sigla que passa por cima, é bem normal, né? Não, mas bem colocado. Várias vezes eu achei uma frase repetitiva. Por exemplo, quando tu aponta ali a questão da... Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Da bomba, né? Então, tem 3 frases repetindo a mesma coisa. Popularmente conhecido como bomba. Popularmente falar, né? Então, uma vez só, a gente já entende, né? A gente sabe o que é. Pode tirar as demais. Qual a página? Só foi a página, Renata? Só para mim já... Mas aqui no comecinho eu anotei. Deixa eu pegar aqui. Tem um na página 3. Tá.
ficaram conhecidos como anabolizantes ou ainda popularmente chamado de bomba. Aí depois está na página 3 ainda. Podem ser definidos como as chamadas bombas, popularmente conhecidos. Então, só para uma vez só já está tranquilo, né? Eu também percebi assim, uma repetição de frase. Acho que, às vezes, para começar um parágrafo, assim, os esteroides anabolizantes, como dito anteriormente, são drogas sintéticas derivadas da testosterona. Então, repetisse essa informação algumas vezes. Acho que, né, coloca uma vez, a gente, claro, às vezes no resumo, às vezes na introdução, mas ficou mais repetitiva, mais tranquilo, assim, só dar uma limpadinha. Outra coisinha aqui. Eu vi que tu colocasse as leis de uso, e eu até lembrei, nós temos uma lei estadual e nos estabelecimentos de academia, clubes, né, onde tem treinamento esportivo, as academias têm que colocar um cartaz falando do uso de anabolizantes. Eu até peguei a lei 13.639 de 2006, é uma lei de Santa Catarina. Eu acho legal porque tem que estar ali, né, visto, e é vistoriado pela vigilância sanitária. Quando eles vão fazer todo ano a vistoria, ali tem que ter em mais de um local, assim, da academia, de preferência nos murais de entrada, né? E aí ele pede para colocar: o uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos rins e no fígado, degrada a atividade cerebral e aumenta o risco de câncer, né? Às vezes só colocar uma notinha, que aqui em Santa Catarina também já tem isso destinado a esses estabelecimentos que têm esse maior uso errado, né? Dos esteroides. Acho que é interessante. Gostei bastante que tu apresentasse aqui, tu fizesse a tabelinha com os nomes dos anabolizantes, porque para mim, que não sou da área da farmácia, né, para mim era uma coisa só, né, esteroides e anabolizantes, eu conhecia, né, mas são vários tipos, né, que vocês têm ali, colocam o nome, colocam onde mais tem os efeitos, né, achei muito interessante. Acho que no mais era isso. Tá, Franciele, o teu trabalho está muito bem escrito, né? Ele tá, como eu falei, tem uma sequência lógica muito boa para te entender do assunto. Eu consegui ver aqui, né, a utilização deles, para que eles realmente são recomendados, que existem essa recomendação, porque a gente não sabe, né? Não sabia que existia essa recomendação na área farmacêutica para realmente para quem precisa, né? E tu fizesse isso muito bem feito, tá? O teu trabalho está bem legal. Parabéns. Obrigada. Legal, então. Obrigado, professora Renata, pelas suas considerações. Acho que, sem dúvida, né, tem conhecimento de sobra aí para contribuir com o tema. E eu acho que a Fran, essa questão aí da academia, né, acho que é bem importante aqui em Santa Catarina colocar, que vai dar um toque a mais aí no artigo e no trabalho, né, que futuramente também a gente pensa, né, em publicar aí em algum evento e ter os professores que estão aqui como parceiros. Obrigado, Renata. Obrigada. Vou passar então a palavra ao nosso querido professor Giovanni Ascari, que faz tempo que eu não vejo ele, infelizmente estou vendo ele online. A Renata eu já vi alguns dias aí, durante a pandemia, mas Giovanni, fica à vontade aí para fazer também suas contribuições e de antemão um grande abraço aí para ti. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar aí o Adalberto, orientador e amigo, a Renata, colega de jornada aí também, e de modo especial a Franciele, que chegou um grande momento da vida dela. Estamos aí para conversar e caminhar junto. Bom, a Renata já fez as observações mais contundentes aí. Eu só gostaria também de dizer para a Franciele que eu olhei com muito carinho o trabalho, porque é uma área que eu não conheço, para mim foi um aprendizado. Eu, quando eu via falar em anabolizante, eu sinceramente tinha só a ideia de que era algo perigoso e geralmente era sempre mais negativo. Então, ela também resgatou no trabalho toda a importância de, quando bem administrado, os anabolizantes têm um fim terapêutico muito importante. E eu percebi que o trabalho foi muito equilibrado, tanto para mostrar os benefícios como os perigos. Acho que isso deu uma boa balança aí no trabalho dela. E para mim enriqueceu muito, porque não tinha literatura, não tinha leitura, e como foi uma revisão bibliográfica,
ela trouxe muitas referências, muitos autores, isso enriqueceu muito o trabalho. Então, parabéns, Franciele, pelo seu trabalho. Foi realmente muito rico de fundamentação teórica para esse tema. Obrigada. As observações ortográficas, eu já digitei no dia de ontem, passei para o Adalberto, né, aquilo que eu percebi na parte da escrita, que eram coisas pequenas, bem pontuais. Mas tem uma única questão que eu gostaria de só esclarecer agora, que eu não digitei ontem quando eu enviei, é que no resumo está escrito que, assim, onde está escrito, entre aspas, os critérios de inclusão para os artigos utilizados foram todos os artigos que atenderam aos objetivos da revisão e que foram publicados no período de tempo entre 2012 e 2020. Então, agora, na tua apresentação, eu pude perceber que é 2002. 2002. Mas ali me confundiu, porque o que acontece? Como eu li em 2012, aí depois lá dentro eu percebi que tinha citações de 2002, 2011. E aí eu pensei, não está fechando, né? É 2002 mesmo. É 2002, né? Isso. Então é só corrigir a data, porque daí já ficou a ideia de que tinham artigos que estavam fora desse pressuposto, né? Mas é só isso. E só tem uma pergunta para fechar minha contribuição, antes é o próprio título. O título diz o seguinte: uso de anabolizantes, 2 pontos. Uma questão social ou de saúde? Então, eu fiquei pensando, você fez, o seu artigo, ele é uma pergunta, o título. Eu queria que você comentasse, porque fiquei em dúvida. Ele é uma questão social e de saúde, ou ele é social ou de saúde, ou o que você quis mostrar com o trabalho? Que ele é mais de saúde, ele não é um problema social, e aí o social ficou sem ter notoriedade, ou o seu trabalho quer chamar atenção para os dois, e os dois são importantes. Eu fiquei confuso, porque o seu título, o título do teu artigo é em forma de pergunta, porque poderia ser uma afirmativa, poderia dizer o seguinte: o uso de anabolizantes é uma questão social e de saúde. Mas você fez uma pergunta, uma questão social ou de saúde? Você poderia... Eu fiquei um pouco preocupado com a pergunta e o que você se propôs no seu artigo. Daria de comentar o teu olhar, se é uma coisa e não é a outra, porque a parte da saúde eu percebi com maior clareza. A parte social tem alguns parágrafos que dão um toque, mas não fica claro. Eu achei que não... Gostaria de te ouvir um pouquinho nesse aspecto. Sim. Na verdade, o meu primeiro título... Não estou ouvindo. Trancou o áudio, Fran. Ah, tá. Pronto. Deu. Foi bem colocado, professor. Eu estava falando que o meu primeiro título foi realmente uma questão social e de saúde. Mas, no decorrer do trabalho, eu, juntamente com o professor Adalberto, a gente resolveu estar dando uma modificada, já para estar levantando esse questionamento mesmo. É uma questão social, já devido também ao uso do pessoal, né? Frequentadores de academia, o uso irracional mesmo. Porque, tipo assim, hoje tem a legislação que é necessário a venda do anabolizante com receita. Só que tem acontecido de maneira, tipo, muito clandestina. O pessoal tem conseguido, tipo, no mercado negro, digamos assim. Tipo, de forma ilegal, né? Ou seja, venda na internet. Então, assim, é para levantar mesmo uma questão social e a saúde pública mesmo, tipo, se preocupar. Porque, tipo, tá se tornando cada vez mais frequente o uso. É uma coisa que talvez não é muito divulgada, né? Só porque se a gente busca, assim, na bibliografia, é de assustar, assim, os números.
Uhum. E a questão ali de saúde é pelo bem também que ele está proporcionando, né? Tipo, as finalidades ali, a finalidade terapêutica que ele tem. Não sei se eu consegui sanar a dúvida do professor, mas era mais ou menos isso. Eu entendi, por uma questão de recorte, de corte, de pesquisa, você optou pela saúde, assim, mais pela saúde. Até como a Renata é banca da educação física aí, tem toda a questão, parece que a educação física puxa mais para o social aqui, né, as academias e tal. Eu só fiquei preocupado se você estaria valorizando só a saúde, dizendo, ó, o social não tem relevância, então não vamos nem, como foi uma pergunta, ou uma coisa ou outra, dá a impressão que você está querendo excluir e não incluir. Então, fica aí para ti, Adalberto, um ponto de interrogação se é interessante manter o título como está, onde dá a impressão que ou é uma coisa ou é outra, ou se poderia pensar em termos de temas afins, dizer, por uma questão de pesquisa, eu destaquei mais a saúde, mas também tem dimensões sociais que não poderão ser abordadas aqui devido ao recorte da pesquisa, né? Para não ficar como uma ideia para exclusão, assim. Só uma sugestão, mas eu não saberia também o que é melhor, não. Só uma provocação. Não, mas qualquer contribuição é bem-vinda. No mais, Franciela, eu queria aproveitar para dar os parabéns e dar muitas felicidades no teu caminho, cumprimentar o teu orientador, o Adalberto aí, e é isso, parabéns, tá? Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço. Maravilha, então. Obrigado, professor Giovanni, também pelas considerações, né? Acho que, sem dúvida, isso aí, o título realmente foi uma questão que a gente deixou mais no intuito do pessoal despertar o interesse e provocar realmente a leitura desse futuro material, que realmente tem bem a ver com o que a Fran respondeu aí para ti, Giovanni, que é realmente esse uso indiscriminado, né, que traz um pouco para esse lado semelhante ao uso de drogas, então o lado social, toda essa questão, né, que vai reverberar lá na frente. Então, por isso que a gente até colocou um pouco lá, eu até estava revisitando agora a parte escrita aqui, tem lá nas considerações finais um pouco isso, só que falta um pouquinho no resumo dessa parte social, que a gente ainda não colocou, mas eu acho que a gente pode colocar depois, como a sugestão que foi feita. Então, tá. Muito obrigado mais uma vez, professores. Eu vou pedir agora licença para a Fran e para os demais que estão assistindo aqui. Eu vou entrar em videochamada agora com o Giovanni e com a Renata para a gente conversar aqui e te dar um parecer, tá, Fran? É Certo. rapidinho. Tá bom, obrigada. Ok, vamos fechar os microfones.
Muito bem, então, Fran, demais aí que estão assistindo. Antes tinha um pessoalzinho aí assistindo a Fran também. Então, assim, Fran, a gente entrou agora em conversa aqui, né? Eu, professora Renata e professor Giovanni. E, mais uma vez, assim, quero também agradecer a participação deles como banca, porque, às vezes, a banca, ela na verdade, ela desconstrói todo um trabalho, né? E eu acho que eles, na verdade, eles contribuíram muito mais do que desconstruíram. Claro que, às vezes, a gente tem partes que é necessário estar corrigindo, estar observando, mas eu acho que eles fizeram essa parte muito bem, então agradeço, porque realmente é isso que a gente vem preparado, né, Fran? O pessoal vem preparado para responder questionamentos e não ficar escutando, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado lá, enfim. Mas é algo que é bacana, porque as contribuições deles também depois vão me colocar ali o que tem de errado, o Giovanni já enviou, a Renata vai enviar também, então isso é algo que é quase difícil, é muito difícil, na verdade, né, não passar em branco. Mas, então, depois de conversar com eles aqui, então ficou definido, né, a gente vai fazer essas alterações que foram sugeridas, né, então isso é algo que a gente tem que realizar sem precedente, e eles consideraram, então, nós consideramos aqui que o teu trabalho, então, ele ficou como aprovado. Tchan, tchararã. Parabéns, então. Obrigada. Muitas felicidades, sucesso. Só quero dizer rapidamente também que a Fran ela sempre foi uma excelente aluna em sala de aula. Acho que o Giovanni teve a oportunidade de dar aula para ela. Não sei se a Renata, acho que não, né, Renata? Mas a Fran, o trabalho dela é mérito dela, é reflexo do que ela se empenhou durante esse ano aí de muitos contratempos para todos, né? E também, assim, realmente reflete o que ela foi durante a faculdade. Ela sempre foi muito dedicada, muito responsável, né, com suas... Eu, às vezes, muitas vezes, por ser orientador, às vezes ficava cobrando, às vezes é muito chato, né, então eu peço desculpa, Fran, mas é o meu papel de orientador, então, para realmente não deixar a vontade de fazer um bom trabalho cair. Mas é isso aí. Tem uma galera aqui fora. Tem a galera, chama a galera aí para foto, então. Não sei se tu quer falar alguma coisa também a mais, aí fica à vontade. Eu só queria agradecer, né? Foi um ano bastante difícil para todo mundo. Não esperava que a nossa apresentação ia ser online, mas sempre estamos aí, né, para essas intempéries aí da vida. E agradecer também o professor que me acompanhou durante todo o ano. As lamentações, agora não dá, os atrasos nas entregas, mas que deu tudo certo. E agradecer também a minha banca, né? O professor Giovanni, sempre muito querido. A Renata eu conheço assim já da cidade, dos esbarros da vida. E é isso. Obrigada mesmo, estou muito contente. Beleza, então. Maravilha. Sucesso aí. Né? E Giovanni e Renata também, se quiserem falar alguma coisa. Se não, vamos bater uma fotinha agora. Apenas parabenizar, parabéns a Franciele, então, aprovada, que peso que tira das costas, né? Que coisa boa! Parabéns ao Adalberto, né, pela orientação. Acho que vocês têm um belo trabalho, assim, para depois ter uma publicação bem legal, tá? É isso aí. Show de bola. Então vamos lá, gente, sorriam aí para a foto. Se à frente tiver mais alguém que quiser botar na foto aí, chama que a gente vai bater foto. Tinha mais os dois convidados aí que estavam aí, né? Depois que eu percebi. Acho que o Fábio. Deixa eles lá fora. Então tá, vamos lá. Até reunir todos eles vai demorar. Pose para a foto aí, 1, 2, 3 e... Aê, tá feito o registro. Gente, brigadão, uma boa noite. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigado a você. Giovanni, Renata, abração, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Tchau.